Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre os alicerces do cristão, os fundamentos básicos que precisamos ter sedimentado no nosso coração, no nosso entendimento, para daí partirmos em busca da maturidade cristã e da perfeição que há em Cristo Jesus. Nós estamos agora retomando batismo, já falamos em batismo em Cristo, e hoje nós vamos refletir sobre o batismo nas águas. Muitos de vocês com certeza já experimentaram o batismo nas águas, mas vamos entender melhor. Primeira coisa que eu tenho para te dizer é que o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus Cristo. Ele ordenou, ele deixou bem claro que depois do batismo em Cristo, onde você recebe essa fé salvadora, a capacidade de se arrepender das suas obras mortas através do Espírito de arrependimento, você então deve descer as águas, com o objetivo de quê? De demonstrar a todos aqueles que estão ao seu redor, que são do seu convívio, da sua igreja, você está demonstrando publicamente a experiência que você já viveu no batismo em Cristo, que é uma experiência sobrenatural, e que através desta fé você já crê que Jesus Cristo é o seu Salvador e é Ele que lhe conduz à vida eterna. No momento que somos batizados em Cristo, saímos do marco zero, e através desta fé em Deus, nós começamos a passar novas experiências. E o batismo nas águas é uma declaração pública dessa fé. O evento sobrenatural já aconteceu antes, no batismo em Cristo, uma experiência única sua e com Cristo, onde você recebe esta convicção no seu íntimo, que Jesus Cristo é o seu Salvador, e é Ele que vai lhe conduzir para a vida eterna, e é Ele que vai continuar com você nessa sua caminhada. Nessa experiência sobrenatural, nós recebemos esta capacidade de dizermos, não, eu sou um pecador. Quando nós não estamos em Cristo, nós não confessamos isso. Nós só confessamos isso quando nós estamos em Cristo e passamos por essa experiência sobrenatural da nossa salvação. Um outro ponto importante que nós precisamos refletir é que o batismo nas águas, ele não nos salva, ele não tem o poder de salvar a ninguém. Repito de novo, é somente uma forma, uma declaração pública que você está dando a todos que estão ao seu redor, daquilo que você experimentou no nível espiritual. Então, o batismo nas águas não salva ninguém. O que é que salva? É a fé em Deus, essa fé que nós recebemos para confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que nós somos pecadores. Nessa declaração pública, quando você desce as águas, você está passando esta mensagem a todos aqueles que estão ali, lhe ouvindo, lhe assistindo, de que você saiu do Egito. O Egito é exatamente o símbolo da nossa vida de pecado, onde nós estávamos sem Cristo. E aí, quando nós saímos do Egito, nós vamos entrar no deserto, passamos pelo Mar Vermelho, nos submergimos aí nas águas do batismo, passamos o Mar Vermelho e entramos no deserto. E no deserto nós vamos viver muitas experiências com Deus, como o povo de Israel viveu quando fez esta travessia do Mar Vermelho. Saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e entrou no deserto. E qual é o objetivo desta caminhada? É tomarmos posse da terra prometida, é tomarmos posse da vida eterna, é caminharmos com Cristo na certeza de que
Em todos os nossos desertos que nós vamos passar, Ele estará conosco, nos sustentando, fortalecendo a nossa fé e nos ajudando nesta caminhada. Então nós podemos dizer que o batismo nas águas, ele é um selo da nossa fé e é uma confirmação da nossa fé em Jesus Cristo. Agora abra sua Bíblia em Marcos 28, e nós vamos ver aí, versos 18 a 20, a ordenança de Jesus, a instrução que ele deu aos seus discípulos. E ele deu também um grande comissionamento a seus discípulos. Então nós lemos no verso 18. Jesus aí já tinha experimentado a ressurreição, já estava com o corpo ressurreto, se preparando para voltar definitivamente para o Pai. E ele se aproximou dos seus discípulos, que ele queria fazer enviados seus para continuar levando a sua palavra. E ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando a todas essas pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus ali estava ensinando todo o tempo sobre o reino de Deus. Mas é importante nós entendermos essa ordenança de Jesus. Nós queremos aprender sobre o reino de Deus cada vez mais. Precisamos ser obedientes às ordenanças de Jesus. E ele ordenou que aquelas pessoas escolhidas fizessem discípulos por onde eles andassem e que ensinasse a guardar todas as coisas que eles estavam ouvindo e aprendendo, transmitisse aquele ensinamento e também batizasse em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, depois da ressurreição de Jesus, Jesus iria voltar para o Pai, da onde ele veio. Mas nesta volta para o Pai, ele mandaria o Espírito Santo. Por isso que no verso 20 ele ainda diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que ele voltou para o Pai, que foi o lugar da onde ele saiu, mas ele enviou o Espírito Santo para estar com todos aqueles que desejam seguir a Jesus, que desejam ser seus discípulos, seus enviados às nações, para proclamar o seu evangelho e para ensinar a sua doutrina. E Jesus cumpriu essa promessa de mandar o Espírito Santo no dia de Pentecostes, como nós vemos lá em Atos, capítulo 2. E através do Espírito Santo, todos aqueles que foram chamados a serem seus discípulos, que andaram tão perto dele, que se tornaram depois seus apóstolos. Apóstolos significa enviado. Todos eles receberam o Espírito Santo e a sua fé foi fortalecida cada vez mais. Eles viveram experiências muito maiores do que antes, porque o Espírito Santo já estava sobre eles. E eles começaram a fazer discípulos por onde andavam. Pedro, Paulo, Tiago, todos aqueles que foram levantados para este fim. Então, esta promessa de Jesus de que ele estaria conosco até a consumação dos séculos vale até os dias de hoje. Vale para você, vale para mim, para todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus e serem enviados por Jesus para doutrinar a outros, para batizar outros, para inserir outros neste caminho. E quando nós seguimos as ordenanças de Jesus, ele sempre estará conosco. Porque seguir as ordenanças de Jesus significa obediência. E quando nós somos obedientes, agrada o coração do Senhor e ele sempre estará
conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos dando sabedoria, nos dando discernimento para vivermos nesta terra contaminada pelo pecado. Em Marcos 16, de 14 a 18, nós vemos aqui a ordem de Jesus para a evangelização, para levar o seu evangelho a outros. Vamos ler então, acompanhe na sua Bíblia. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus ressuscitou, apareceu a muitos, mas nem todos creram. Nem todos acreditaram naquilo que Jesus falou antes, quando estava aqui, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E Jesus diz, verso 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa ordem também é para cada um de nós. Irmos e pregarmos o evangelho a todos aqueles que ele vai colocar diante de nós. E ele ainda diz mais, quem crer e for batizado será salvo. Então veja a importância da obediência ao batismo nas águas também. Você pode ter vivido uma experiência sobrenatural no batismo em Cristo, mas talvez você esteja assim com vergonha de descer as águas, de se batizar nas águas diante de um público. Você vai estar descumprindo uma ordenança de Jesus. Não faça isso. Você não tem do que se envergonhar. Você tem que se alegrar, porque você viveu essa experiência sobrenatural com Jesus, experiência da salvação, e você ali está podendo dizer, através dessa atitude de descer as águas, que Jesus é o seu Salvador, que você está já apto a entrar na vida eterna e que não há coisa melhor do que andar com Jesus. Então vamos ser obedientes às ordenanças de Jesus. Porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso pelo pecado da desobediência e perderam coisas magníficas que eles poderiam ter experimentado ali. Então Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ainda diz mais, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crer por uma fé depositada no seu coração e os sinais começam a aparecer na sua caminhada. Os sinais começam a acompanhar a sua caminhada. E Jesus disse ainda mais, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então veja o poder, a autoridade que nós recebemos quando nós somos obedientes às ordenanças de Jesus. Estamos numa caminhada crescente. A cada dia que nos dedicamos mais, nos consagramos mais, vamos receber mais poder e mais autoridade para fazer estas coisas que Jesus relacionou aqui. Expelem demônios, falar em novas línguas, pegarão em serpentes e não acontecerá nada. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, serão curados. Isso é reino espiritual. Isso é poder e autoridade de Jesus. Em Colossenses 2, de 11 a 13, nós vemos que o apóstolo Paulo aí faz um paralelismo entre o batismo e a circuncisão. Paulo, que foi um judeu, circuncidado ao 8º dia, como era determinado pela lei judaica, e que foi muito fiel à lei. Ele diz que essa circuncisão na carne
depois que ele conheceu a Jesus e que o seu coração foi circuncidado e ele começou a ir pelas nações pregando o evangelho, a circuncisão na carne já não tinha mais valor para ele, era só um ritual judaico que ele viveu por ser judeu. E ele diz: nele também fostes circuncidados, nele em Cristo, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, passamos por essa experiência do batismo em Cristo, nós estamos sendo circuncidados, nós estamos experimentando a circuncisão de Cristo, que é diferente da circuncisão da carne. A circuncisão de Cristo circuncida o nosso coração. E tendo recebido essa circuncisão de Cristo, nós somos sepultados juntamente com Ele, como aconteceu com Ele quando Ele saiu da cruz, pregou os nossos pecados na cruz, morreu e foi sepultado. Nós somos sepultados juntamente com Ele no batismo e somos também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Porque Deus, com o seu poder, ressuscitou a Jesus dos mortos. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui para nós abrirmos mãos de rituais. Que rituais não elevam, não engrandecem, não nos faz crescer na maturidade cristã. Mas o que nos faz crescer é essa identificação com Jesus Cristo, onde na cruz ele cancelou toda a dívida que nós tínhamos, e essa dívida nos levaria ao inferno. Mas através dessa predisposição de Jesus em obedecer ao Pai, essa dívida nossa foi cancelada. E esse efeito da cruz de Jesus e da sua ressurreição deu a ele e também dará a nós autoridade e poder sobre principados, potestades, e nós triunfaremos sobre todo o reino espiritual maligno através da nossa entrega a essa cruz que o Senhor colocou nos nossos ombros, porque cada um de nós tem uma cruz. Cada um de nós está levando uma cruz. Em vários âmbitos eu poderia citar. Uns têm um matrimônio muito conturbado, mas estão suportando ali, confiando em Jesus, orando por seu cônjuge, para que haja salvação na sua casa. Ele está levando a cruz dele. Outros nascem com a doença, uma enfermidade muito grave, passa por diversos procedimentos médicos que lhe traz dor, lhe traz sofrimento. É um outro tipo de cruz, porque a cruz mais pesada, Jesus já levou, e já desceu ao inferno por nós, e já ressuscitou dos mortos. E Paulo, que enfatiza muito a questão da cruz, ele diz: mas longe esteja de mim de gloriar-me. Ou seja, todo o poder que Paulo recebeu, toda a autoridade dos céus que Paulo recebeu, ele está dizendo: eu não vou me gloriar nisso. Eu só vou me gloriar através da cruz de Cristo, ou na cruz de Cristo. Porque quando Jesus foi até a cruz e morreu por nós, ele estava ali crucificando o mundo para mim, assim diz Paulo, e crucificando a mim para o mundo. Ou seja, ele começou a se distanciar dos prazeres do mundo. Ele começou a ser crucificado naquelas coisas que lhe dava prazer e que eram coisas terrenas, até legítimas podem ser. Mas quando nós conhecemos de uma forma mais profunda a cruz de Cristo e temos o entendimento verdadeiro,
nós vamos realmente reconhecer que nós não devemos nos gloriar de nada, mesmo que Deus esteja já nos usando com o seu poder, com sua autoridade. Mas nós devemos nos gloriar sempre na cruz de Cristo. E diz Paulo, porque nem a circuncisão é coisa alguma, é um mero ritual. Nem a incircuncisão também tem qualquer significado. O que tem um verdadeiro significado é nós sermos uma nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia experimentarão sobre si através do Deus de Israel. Então Paulo tinha uma perfeita identificação com a cruz de Cristo. Por isso ele foi se entregando a cada dia, se consagrando cada vez mais. E por isso ele recebeu tanto poder e tanta autoridade dos céus, como nós lemos nas suas cartas. Mas nem por isso ele disse que ia se gloriar. Ele estava se gloriando na cruz de Cristo, porque através dessa cruz, através desta caminhada de Jesus até a cruz, que ele estava podendo viver o poder e a autoridade dos céus sobre a sua vida. Então nós temos que nos identificar com a cruz de Cristo, lembrando sempre que éramos nós que deveríamos estar ali na cruz, éramos nós que deveríamos ir para o inferno como pecadores, mas também nos identificarmos com a ressurreição de Cristo. Porque se cada um de nós recebemos uma cruz para carregar, e a cruz é leve, porque Jesus disse, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, porque o fardo pesado eu já levei por você e para você. Nós devemos, então, ter esta consciência. Não reclamar porque temos uma cruz no nosso ombro. Porque cruz traz sofrimento, né? Cruz traz, às vezes, angústia, desânimo. Mas você tem que pensar que é através desses sofrimentos, dessas situações difíceis, tudo será convertido em peso de glória na sua vida. E que você terá a chance de experimentar a ressurreição, assim como Jesus experimentou. Então, simbolicamente, nós podemos dizer que quando nós mergulhamos nas águas, no batismo nas águas, nós estamos declarando que a nossa intenção ali é sepultar a nossa velha natureza, que é a natureza de pecado, que é a natureza do pecador. Mergulhou nas águas, simbolicamente, você está com essa intenção no seu coração. Eu vou matar, eu vou permitir que o Senhor mate em mim a minha natureza de pecado. E quando nós subimos das águas, emergimos das águas, nós estamos manifestando também uma consequência que nós vamos viver e que cremos, que é a nossa ressurreição. Na medida que nós matamos a nossa natureza carnal, pecaminosa, através do poder de Deus, nós teremos como consequência a oportunidade de experimentarmos a ressurreição e ter essa nova criatura dentro de nós, que é Jesus Cristo. Agora, Paulo se gloriava na cruz de Cristo porque ele enxergava que ali seus pecados foram pregados. Veja a importância de nós alargarmos a nossa visão. Paulo enxergava que seus pecados foram pregados ali no madeiro, apesar de saber que ele precisaria caminhar, ele precisaria ter o tempo de caminhada nesta terra, para que isso fosse uma realidade em sua vida, para que realmente ele pudesse dizer no final da sua caminhada, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo não tinha mais a sensação de que ele tinha ainda aquele peso da natureza de pecado, porque suas ações mudaram, suas atitudes, seu pensamento, seu coração.
ele já tinha a certeza e a convicção que era a natureza de Cristo que estava ali dentro dele, a nova criatura que é Jesus Cristo. E a nova criatura que é Jesus Cristo só faz bondade, é paciente, é manso, ama o seu próximo como a si mesmo. Ele estava experimentando esses atributos que são do caráter de Cristo. Então, para concluir, vamos só lembrar quem pode ser batizado. Para que uma pessoa seja batizada, ela tem que experimentar antes o batismo em Cristo, essa experiência sobrenatural que eu tenho falado muito aqui, onde uma fé depositada em seu coração. Então, quem pode ser batizado nas águas é aquele que já tem essa convicção de que Jesus é o seu Salvador, que esta fé foi depositada no seu íntimo e que sua vida está começando a mudar. E com essa experiência, com essa certeza, com essa convicção dessa fé, nós podemos levar o evangelho do reino de Deus por onde passarmos, onde estivermos, no trabalho, na família, em qualquer outro lugar, no seu condomínio, que você vai falar em nome de Jesus. A sua natureza pecaminosa está sendo redimida. Em Atos 2, versos 38 e 39, Pedro falando, nós lemos: e ouvindo eles isto, o discurso de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que nós fazemos agora, depois de ouvir tudo isso, e tu tens nos contado? E disse-lhe Pedro, ele seguiu a ordem de Jesus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Arrependei-vos primeiro, receba esta fé que vem pela graça, um favor de Deus. E depois seja batizado, se determine a descer as águas. Você já tem a fé no coração, mas está mostrando publicamente aquilo que aconteceu com você, aquela experiência sobrenatural que você viveu, descendo as águas, se batizando nas águas. E então vocês receberão o dom do Espírito Santo, que é um próximo batismo. Nós vamos, no próximo vídeo, falar sobre o batismo no Espírito Santo, mas na medida em que nós já vivemos essa experiência sobrenatural do batismo em Cristo, o Espírito Santo já está dentro de nós. E ele quer crescer dentro de nós. E no verso 39 de Atos 2, Pedro ainda diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, e não só a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe. Você, eu, estamos longe desta época de Pedro. Esta promessa é para todos nós. Tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o chamamento de Deus, temos que ficar atentos, porque às vezes Ele está nos chamando e nós não percebemos, não temos o discernimento espiritual para perceber esse chamamento. E quando nós não percebemos esse chamamento, ou quando nós resistimos a esse chamamento, nós deixamos de experimentar todas essas maravilhas que nós estamos meditando aqui no canal Vera Reflexões. Então, esta é a mensagem que eu quero deixar neste domingo para você. Visite o YouTube Vera Reflexões, Espaço Reflexões. Já temos muitas mensagens aí, umas 200 ou 300 mensagens. E você pode ver esse momento que você está passando hoje. Qual é a mensagem que ele daria? Um consolo, um conforto diante da situação que você está vivendo hoje. Nos visite, deixe o seu like, compartilhe nossas mensagens e seja um proclamador do Evangelho por onde você passar. E não esqueça, seja sempre cumpridor das ordenanças de Jesus, que você será sempre bem-sucedido.
Muito obrigado, que Deus abençoe o seu domingo em família. Convide seus filhos, seu cônjuge para assistirem juntos as mensagens e cresçam juntos como família. Até o próximo domingo, onde nos encontraremos. Te aguardo.